Desde os primeiros raios do amanhecer, você e eu somos convocados a uma guerra contra as inquietações do nosso coração. Aquilo que há muito tem sido chamado de ansiedade, as preocupações que nos envolvem. E eu sei que desde o nosso nascimento, não importando se você nasceu em berço de ouro ou berço de palha, você já nasce alistado para lutar contra esse mal. Eu não sou psicólogo nem psicanalista, então não quero abordar o tema nessa perspectiva, até porque o tema é muito mais antigo do que Freud ou de qualquer outro dos teóricos das psicologias. Eu quero falar do assunto numa perspectiva bíblica. Eu creio que a Bíblia se propõe a tratar de um assunto que perpassa o meu coração, inclusive na noite de hoje. Eu considerei vários textos como possíveis para pregar nessa ocasião. E enquanto vinha no caminho, eu falei para a Ananda, eu acho que o texto desceu ao coração. Não era nenhum outro, senão esse que eu quero ler com vocês, que se encontra em Mateus capítulo 6. E eu quero começar a leitura a partir do versículo 19. E eu quero fazer algumas exortações ao seu e ao meu coração acerca deste inimigo que chama-se ansiedade. Eu confesso que talvez eu esteja nessa noite mais do que nunca pregando ao meu próprio coração. É certo que como pregadores nós devemos fazer isso. Antes de subirmos aqui, nós precisamos pregar para o nosso próprio coração. A Escritura tem que falar para a nossa vida, para que depois possamos em alguma medida desaguar aquilo que Deus ministra a nós sobre o coração da igreja. Mas hoje eu acho que há uma tendência maior disso acontecer. Eu quero pregar para o meu coração e eu espero que à medida que assim o faça, que o seu coração também seja objeto da exposição bíblica. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, eu irei ler até o versículo 34. Versículo 19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Antes buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor que, por sua graça, Ele fale ao nosso coração. Ore pela iluminação do Espírito Santo, desvendando os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da lei do Senhor e o seu precioso Evangelho.
Pai, nós te buscamos em oração. Pedimos em nome de Jesus, fala conosco. A tua palavra foi lida e o teu povo aqui está reunido. Usa a nossa boca, a nossa língua, nosso intelecto e fala ao nosso coração. Prepara os nossos ouvidos, ó Deus, sobretudo aquela audição espiritual, para que possamos discernir a vontade do Senhor. Pedimos todas essas coisas em nome de Cristo, para a sua glória. Amém. Amém. Esse texto está inserido naquilo que você conhece como o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, em que o Senhor Jesus traz os seus discípulos um tanto quanto mais para perto. É certo que havia talvez uma multidão querendo ouvi-lo, já era costume, o nome do Senhor estava se afamando, de modo que as pessoas iam à sua procura a fim de receber dele, seja uma cura, um milagre, algo prodigioso, seja mesmo ouvir um dos seus discursos. Alguns se admiravam dizendo que ele pregava e ensinava diferente dos fariseus e dos escribas da época. Então Jesus virou uma figura atracional. As pessoas queriam estar perto dele e queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Diz então que ele separa os discípulos, traz um pouco mais para perto e passa a ensiná-los acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. E aí o Sermão do Monte, por assim dizer, se inicia. E Jesus passa a definir aquilo que seria as qualidades ou as qualificações essenciais do caráter do cidadão do reino dos céus. Você percebe que o texto de Mateus capítulo 5 não começa com uma sequência de imperativos ou ordens, dizendo assim, façam isso, façam aquilo, obedeçam aquilo outro, mas começa com um descritivo. Jesus começa dizendo quem é o indivíduo que toma parte com ele no seu reino. E ele começa a descrever aquelas qualidades de caráter, que não tem a ver com personalidade, temperamento ou coisas dessa natureza. Tem a ver com marcas que são impingidas pelo Espírito de Deus no coração daquele que experimenta o novo nascimento. Então Jesus começa a dizer quem eles são. São indicativos, indicadores que apontam na direção deste indivíduo, que agora é pertencente a um novo reino, porque está devendo lealdade ao novo rei. Depois disso, ele passa a dar orientações práticas e imperativas de como devem viver estes cidadãos do reino dos céus. Essa estrutura que Jesus usa é muito parecida com aquela que o próprio Deus dá a Moisés no Sinai. Alguns fazem comparações entre o Sermão do Monte e a lei do Senhor que é entregue a Moisés quando ele está no Sinai. Porque se você observar, há uma semelhança entre a apresentação inicial dos indicativos e depois as ordens, os imperativos. Lá em Êxodo capítulo 20, Deus começa se revelando, dizendo quem ele era e quem era o povo a partir da sua ação redentora, dizendo assim, olha, eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, e os tornei meu povo. Por essa razão, dada essa mudança no curso da essência daquele povo, agora eles deveriam viver de uma maneira diferente. E dentro disto, dentro desse acúmulo de ensinamentos, está um que diz respeito ao coração inquieto e ansioso. Eu queria que você entendesse que quando eu falar aqui sobre ansiedade, todas as vezes que essa palavra surgir ao longo desse sermão, eu não estou falando de um mecanismo puramente orgânico, talvez de defesa, ou algo que acontece no nosso coração, nos preparando para circunstâncias normais. Não estou falando daquela questão meio que quase que normativa, que nos nivela. Afinal de contas, eu acredito que todos que aqui estão já experimentaram dentro dessa humanidade aqui, esse elemento chamado ansiedade. Seja a ansiedade da viagem que está chegando, do casamento, qualquer coisa dessa natureza. Então não estou falando desse mecanismo que é orgânico, que faz parte do ser humano. Também não estou falando de ansiedade em termos patológicos. Eu estou falando aqui de um desvio do coração, de algum nível de desconfiança no caráter de Deus. Eu estou falando de um problema que Jesus trata, não no ambiente da psique, da mente, ou coisas dessa natureza, mas que ele vai para o campo do coração. É importante que se diga isso, para que você não me veja aqui como um profissional falando sobre o tema. Eu quero abordar, como eu falei no início,
na perspectiva bíblico-teológica. O que é que as Escrituras nos ensinam acerca do nosso coração e como nós podemos diariamente entrar numa trincheira contra esse inimigo e pela graça de Cristo e ancorados nas promessas da graça futura ou da glória futura, nos vermos diariamente vitoriosos. É importante também que eu diga que quando eu estiver falando sobre a vitória, sobre a ansiedade, eu não estou falando de algo definitivo. Eu não estou falando que alguém seja aqui debaixo do sol capaz de ser livre ou imune de qualquer tipo de ansiedade. Isso é impossível. Isso faz parte de uma das sequelas deste mundo caído, de sorte que se você ainda jaz debaixo dessa construção, dessa terra arrasada, se os seus pés ainda pisam nesse mundo, hora ou outra você será tentado a desconfiar do caráter de Deus e do seu cuidado. Então, como John Piper escreveu, trata-se de uma guerra diária, de um combate cotidiano, contínuo. E nós vencemos hoje, somos derrotados amanhã, e depois nos levantamos pela graça de Deus, e vencemos e triunfamos outra vez, e lutamos de novo, e de novo, e de novo, até que então, na glória final, recebamos a vitória definitiva sobre não apenas este mal, mas sobre todos os outros males que nos afetam nessa existência. Tendo dito isto, por que eu comecei a leitura do versículo 19 e não do versículo 25? Se você for para o versículo 25, você vai perceber que ele começa com um por isso. Diante disto, tendo dito estas coisas, portanto, a ideia é que há uma continuidade. Jesus passa a fazer algumas advertências com base em algo que ele disse anteriormente. Então não é um discurso novo, é uma continuidade do discurso anterior. Essa é a lógica. Você não precisa ser teólogo, é uma hermenêutica básica. Ele está conectando a sua fala atual com a fala anterior. E o que ele falou anteriormente? Alguns dizem que poderia ser todo o sermão, a começar de Mateus capítulo 5, e você dizer assim, diante de tudo isso que eu falei, com base em todas estas coisas já ditas, ou um contexto imediato, que aí apontam para aquele que começa aqui no versículo 19, quando Jesus começa a falar do coração e do tesouro. Me parece que aqui Jesus oferece um tipo de mapa, onde a gente minimamente é capaz de identificar as origens, ou o que poderíamos chamar de mediadores causais da ansiedade. O que é que media a origem que causa esse negócio dentro de nós, que nos deixa inquietos, preocupados, aflitos, incertos? Para isso, eu costumo dizer que 3 perguntas fundamentais nos ajudam a identificar as origens das nossas inquietações mais profundas. A primeira delas está aí no versículo 19 até o versículo 21. E tem a ver com uma pergunta básica: onde está o nosso coração? O que é que nós mais amamos? Faça-se essa pergunta agora. O que é que você mais ama nesta vida? Debaixo desse sol que lhe castiga e caustiga, o que é que você mais ama? Onde estão entesourados os seus mais profundos afetos? O que é que você mais ama? Jesus começa a atribuir uma relação de valor entre aquilo que nós amamos, ou seja, o depositário do nosso coração revela muito acerca do nosso tesouro. Aquilo que nós amamos é um indicador para identificarmos a origem das nossas ansiedades e inquietações. O que é que você mais ama? Segundo, do versículo 22 até o versículo 23, nós já lemos o texto. Fala de olhos, de luz invadindo o corpo, de trevas e de coisas dessa natureza. Eu gosto quando Martin Lloyd Jones vai comentar esse texto, porque ele diz que a ideia aqui dos olhos tem a ver com aquilo que nós mais ambicionamos, com os nossos desejos, com as nossas aspirações profundas. Então a segunda pergunta poderia ser: o que é que você mais deseja nessa vida? A primeira delas é: o que é que você mais ama? A segunda: o que é que você mais deseja? O que cativa os seus desejos, as suas aspirações mais íntimas?
aquelas que não podem ser talvez observadas a olho nu, mas você sabe que elas estão aí lhe perseguindo e norteando os seus interesses. O que você mais deseja nessa vida? E aí, o versículo de número 24 aponta-nos para uma terceira realidade, que também envolve uma terceira pergunta: a quem você mais serve? Sobre o que ou sobre quem você está depositando o melhor dos seus esforços? A quem você está endereçando e destinando o melhor do seu tempo, dos seus talentos, do seu tesouro, como aqui se diz? Quem é Senhor sobre a sua vida? A quem você tem servido? Se respondermos francamente a essas três perguntas, talvez chegaremos àquele X no mapa. Você lembra dos mapas do tesouro? Em que aí você sai seguindo as pistas e afinal você encontra aquele lugar e diz assim: aqui, pode cavar, encontrei o tesouro. Nesse caso, você encontra a origem, o ponto causal daquilo que tem roubado o seu coração. A quem mais amamos? O que ou a quem mais desejamos, ambicionamos e aspiramos? E a quem estamos servindo? A quem estamos devotando a nossa vida, o nosso tempo, a nossa existência? Eu sei que não vai dar tempo de você responder a essas perguntas aqui, mas faça esse exercício em casa. Responda a estas perguntas, revise esse sermão, coloque o seu coração diante do Senhor e peça a Deus luz e graça para que você possa fazer esse inventário e então, pela direção do Espírito, chegar a esses pontos de causa, de origem daquilo que tem lhe atormentado, inquietado o seu coração. Diante disso, então, a partir do versículo 25, começam as primeiras advertências. Por essa razão, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Você começa a perceber que há alguma relação entre exatamente isso que foi dito ao que será dito a partir de então. Trocando em miúdos, eu creio que essas perguntas, somadas à continuidade do texto, mostram-nos que a ansiedade, essa inquietação profunda do nosso coração, ela é um tipo de personificação da nossa inclinação idólatra. De nós amarmos outras coisas além, acima e mais do que o Senhor. Você lembra qual é o primeiro mandamento? Eu não estou falando do resumo dos mandamentos. Estou falando lá do decálogo, dos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Você lembra? Diga aí. Foi bom. Não entendi nada, mas foi bom. Não terás outros deuses diante de mim. Eu já falei em outra ocasião aqui, por que esse mandamento está ali e não o outro? Às vezes a gente olha e dá vontade de embaralhar os 10 mandamentos, como se pudéssemos fazer isso livremente, sem causar dano a uma estrutura lógica estabelecida pelo Criador, o legislador, que ele diz assim, é dessa maneira. Se você coloca o terceiro mandamento no lugar do primeiro, você diz assim, pastor, só mudou a ordem dos fatores, o resultado é o mesmo. Não. Deus coloca o primeiro mandamento como o mandamento supremo de amá-lo exclusivamente e acima de todas as coisas, para nos ensinar talvez que a tendência mais infame do nosso coração será a tendência à idolatria. É contra este pecado que os profetas estão sendo levantados o tempo inteiro, para denunciar e para confrontar o coração idólatra de Israel. Não é sem razão que esse mandamento está ali, antes de qualquer coisa, dizendo a maior tendência do coração humano é uma tendência à idolatria. O pastor Mauro Meister escreveu um livretinho em Gênesis capítulo 3, e ele fala sobre a origem da idolatria, e a defesa dele naquele livro é de que o primeiro pecado tem essa tendência idólatra, do homem colocando-se no lugar de Deus e desejando ser Deus. Afinal de contas, o que a serpente diz? Você pode ser como Deus. Não basta ser imagem ou semelhança, você pode ser como Deus é. Colocar-se no lugar dele, ser autônomo, lei para si mesmo. Em fazendo isso, você não precisa depender de criador nenhum. Seja você mesmo Deus para si. Quanta idolatria há sendo oferecida nessa proposta.
E por que não dizer que, em alguma medida, essa ansiedade que nos inquieta não tem também os seus pés enterrados nesta mania idólatra que envolve o coração humano? Senão, veja se no fundo, as inquietações não são aquele desejo de controlarmos as coisas. Nós queremos deificar as nossas vontades e dar algum nível de soberania a elas, dizendo assim: se eu pudesse controlar isso e aquilo, controlar o tempo, controlar as circunstâncias, controlar os fatores dessa existência. No final das contas, quando assim nos aventuramos, estamos dizendo, em outras palavras, se eu fosse Deus. E aí eu vou tentando me esquivar dessa consciência de que eu não sou Deus e tento controlar as coisas por mim mesmo. E aí sou atropelado pelo fardo de uma criatura tentando sustentar o mundo do Criador. E aquilo me atropela porque eu não fui criado para isso. E eu não dou conta disso. Eu não sou suficiente para estas coisas. Mas luto contra isso, contra o meu coração, dizendo, talvez sussurrando para a minha própria alma, o que a serpente disse para os nossos primeiros pais: você pode fazer isso sozinho. É uma tentativa idólatra. Mas eu diria, tem uma outra forma de idolatria também envolvida aí. Nessa ansiedade que Jesus está apresentando aqui, está embutido um apego exagerado aos ouros deste mundo, aos tesouros desta terra. Não tem a ver apenas com a questão da devoção, mas tem a ver com um apreço exagerado àquilo que é terrenal e, portanto, passageiro, pueril e transitório. Preste atenção no texto. Jesus fala das riquezas, ele fala de tesouros onde traça e ladrão vem, ladrão rouba, traça corrói. Ele fala dessas coisas que são todas elas desta vida. O comer, o beber, o vestir. Jesus está falando de preocupações deste mundo. Se Jesus está falando disso, me parece que ele dá sinais de que, em alguma medida, as nossas ansiedades revelam algum nível de materialismo. Eu não estou falando de materialismo filosófico. Eu estou falando de um esquecimento das realidades eternas, um obscurecimento dessas realidades em face a um apego absurdo a uma realidade que está passando. Você já ficou algum dia sem dormir porque lembrou-se que na semana anterior você não tinha lido a Bíblia como deveria? Ou porque não tinha pregado o Evangelho para a quantidade de pessoas que desejou? Alguém aqui já ficou ansioso porque orou pouco e queria orar mais, e assim, eu estou sem dormir, vou ter que tomar um remédio porque eu estou orando pouco e eu preciso... Geralmente as nossas ansiedades não são motivadas por essas questões. Se você fizer um apanhado simples, você vai descobrir que aquilo que inquieta o seu coração são coisas desta vida. Eu não quero ser dicotômico, separando aquilo que é material do que é espiritual, não é sobre isso. Eu estou falando que, via em regra, Jesus está denunciando que todas as vezes que nos vemos preocupados demais, correndo de um lado para o outro, geralmente o fazemos em busca daquilo que é nada. Aí me lembra o pregador de Eclesiastes, da corrida, da maratona atrás do vento, em que nos sentimos maratonistas fracassados. A gente corre, no final das contas a gente descobre que não chegou a lugar de nenhum. E depois, o pior de tudo é que a gente se inscreve nessa maratona de novo e faz uma outra corrida para não chegar a lugar nenhum. E a gente repete isso ao longo da vida, já tendo descoberto que aquilo ali é literalmente correr atrás da nulidade. Entenda isso, meu irmão. Jesus está denunciando o pecado por trás do pecado. A razão, a causa fundamental por trás daquilo que tira a nossa paz. Ele está dizendo, talvez tenha um ídolo aí no seu coração. Talvez você esteja apegado demais às coisas desta vida. Mas Jesus disse que também talvez isso seja em decorrência de uma fé fraquejante. Ele fala que os discípulos eram tímidos e talvez tivessem pouca fé. Eu gosto de uma frase do pastor Ronaldo Lidório, quando ele diz que quanto mais cremos, mais descansamos. Nesse sentido, a falta de descanso pode ter uma relação direta com a falta de crença. E eu não estou falando daquela crença em Jesus como Salvador. Veja, eu estou falando para uma igreja.
E eu sei que eu estou falando para pessoas crédulas, para pessoas crentes. Eu não tenho dúvida que você crê. Eu não estou falando de falta de fé. Eu estou falando de uma fé de um braço só. De uma fé que atua no campo da salvação, diz assim: Jesus é o meu Salvador. Mas que não consegue nas coisas do dia a dia descansar e dizer: Jesus é Senhor. Ele está cuidando disso também. Essa fé que é um tanto quanto maneta, ela se apega às grandes e gloriosas promessas, mas para aquelas coisas cotidianas, nós nos vemos como vulneráveis filhos sem pai. Seja lá como for, Jesus também parece denunciar que boa parte daquilo que nos inquieta tem a ver com essa fé confusa, fé frágil, fé maneta, fé de um lado só, fé que abraça apenas parte das promessas, mas não o todo das promessas do Senhor para a vida do seu povo. Seja lá como for, meu irmão, Jesus trouxe-nos aqui nessa noite para falar conosco, denunciando e fazendo com que a gente possa identificar aquilo que nos causa preocupação. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque no meio de todo esse cenário de transição, de mudança, de igreja e tudo mais, de cidade, você deve imaginar como é que fica o nosso coração. E eu, igualzinho a você, sou assombrado pela ansiedade do mesmo jeito. As preocupações, as inseguranças, as incertezas, os incômodos, eles pulsam no meu próprio coração e eu preciso discerni-los e combatê-los da mesma maneira que você precisa nas suas causas. Mas ainda bem que nós temos em Cristo Jesus resposta, consolo e exortação para lidarmos com isso de forma vitoriosa para a glória do seu nome. Eu queria dizer que Jesus faz duas advertências que estão conectadas àquilo que eu falei até então. A primeira delas é uma advertência lógica. Lloyd Jones vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que a ansiedade, do ponto de vista de Jesus, ela é ilógica. Ilógica. Por quê? É óbvio, veja, ele pega o exemplo, é uma metáfora, mas ele usa como algo literal que acontece, mas simbólico ali para ensinar algo. Ele diz: venham para cá, venham para o jardim. Olhem agora para os pássaros que estão sobrevoando, esses lírios belos aqui. Considerem que esses pardais nunca trabalharam, nunca foram no mercado fazer uma feira preocupados se teria ou não alimento no dia seguinte. Mas vocês percebem que eles estão todos os dias supridos das necessidades mais básicas. E de onde vem esse cuidado? E é óbvio, vem do Criador. O bom Criador sustenta a sua criação. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele é o mantenedor fiel de todas as coisas criadas. Ele é o sustentador e o governador de todas as coisas. Logo, Ele não desprezou a obra criada, pelo contrário, Ele sustenta. Lutero vai dizer que o Senhor Jesus faz até dos pardais mestres sobre os seus discípulos para ensiná-los quanto ao cuidado básico que o Senhor tem para com a sua criação. Depois ele pega um lírio do campo, com toda a sua beleza e pompa, e diz assim: olha, nem Salomão, aquele rei glamuroso, nem ele, em toda a sua glória, no apogeu do seu reinado, nem ele vestiu-se tão bem quanto esse lírio. Agora pensa comigo, se o Senhor cuida daquilo que a gente reputa como pequenas coisas, não cuidaria Ele também das maiores? Se Ele cuida da vida, não cuidaria Ele do corpo? Se Ele cuida do corpo, não daria a Ele vestes? Se Ele cuida de um pássaro e de um lírio que faz parte da sua criação, que hoje é e depois deixa de ser, não cuidaria esse Deus daqueles que não apenas são parte da sua criação, mas que são seus filhos? E aí há uma mudança, meu amigo, na identificação do sujeito por trás do cuidado. Quando ele fala do lírio e do pássaro e de qualquer coisa dessa natureza, ele está falando de Deus na sua capacidade de Deus como criador de cuidar e sustentar o universo. Mas quando ele vai falar dos filhos, ele atribui um cuidado paternal ao Senhor. Não é o mero cuidado do Criador. Veja, não é igual. Jesus está dizendo assim: vocês valem mais do que os lírios. Vocês valem mais do que os pássaros. Se o Criador cuida disso,
Imagina aquele que, além de ser o seu Criador, é também o seu Pai. Será que Ele não vai cuidar das suas necessidades? Das necessidades que para Ele são latentes, estão diante dos seus olhos, que Ele conhece bem como um pai que conhece os seus filhos. Se Ele cuida do menor, Ele cuida do maior. Se Ele cuida da pobre criação, Ele cuida dos seus próprios filhos, como um pai cuida do filho. Será que nós temos mesmo, será que eu tenho mesmo razões para atentar contra Deus e a sua providência e o seu cuidado em nome das inquietações do meu coração? Não seria a sua providência uma doutrina suficiente, já provada, experimentada pela minha alma e pela sua alma tantas vezes, uma razão suficiente, razoavelmente suficiente, para dizer assim: meu irmão, aquiete o seu coração. Você tem um pai que está cuidando de você melhor do que você mesmo. Ele é o seu Deus e o seu pai. Ele está sustentando todas as coisas, inclusive a sua vida. Ele se preocupa com você, você importa para Ele. As suas necessidades importam para Deus, porque Ele é seu pai. Meu amigo, diante disso, o nosso coração precisa se render em confiança, porque não é razoável. Isso me lembra Jonas capítulo 4, quando, se tratando da ira do profeta, Deus diz assim: é razoável a tua ira? Talvez pudéssemos fazer uso dessas mesmas palavras do Senhor agora, usando-as nesse contexto, dizendo assim: será que é razoável a nossa ansiedade, a nossa inquietação? Será que ela é razoável mesmo? Em face dessa realidade de que temos um pai bondoso, que cuida dos seus filhos como ninguém, seria mesmo razoável desfalecermos e desmaiarmos em nossa alma, diante dos temores desta vida, sabendo que quem cuida de nós é o Senhor? Meu irmão, nós podemos descansar nessa preciosa verdade. Me parece que para Jesus, essas inquietações são estranhas à lógica de um Deus provedor, criador e sustentador de todas as coisas. Me parece também que Jesus, fazendo uso daquele elemento da fé, Ele diz que essa ansiedade, essa inquietação é estranha também à fé. Por isso que Ele adverte os seus discípulos quanto àquela fé pequena. Eu quero fazer só uma observação, e aqui é literalmente do comentário de Lloyd Jones. Quando ele fala da pequena fé, e eu quis entender o que é essa pequena fé. E ele diz que pode ser algumas coisas. Ele diz que as pessoas possuem a pequena fé quando elas têm tão somente a fé salvadora, mas não vão além disso. Elas furtam de si mesmas muitíssimas bênçãos próprias da vida cristã, dizendo: Cristo é o meu Salvador, mas não necessariamente o meu Senhor, sobre quem vivo em rendição e submissão do meu coração. Uma fé confinada apenas às esferas do tempo presente. Ele diz que trata-se de uma fé limitada exclusivamente a essas questões pequenas e terrenais. Se num primeiro momento ele diz que pode ser uma fé pequena, aquela que se abraça com a salvação, mas desconsidera o cuidado de Deus sobre as outras questões cotidianas da vida, ele fala também que é uma fé pequena, aquela fé que só pensa no que é tocável, que nos tangencia na existência, mas que não vai além disso, que não contempla as promessas da glória e da graça futura. Ele diz que essa é uma fé pequena. Porque, na verdade, o que nos fortalece diante do combate diário contra essas lutas que assediam o nosso coração é a expectativa que temos de promessas que estão para além desta vida. São as gloriosas promessas de Cristo Jesus e do seu reino, que em alguma medida colocam o nosso coração em ordem. Nós precisamos de uma fé que vá além das questões dessa existência. Mas ele diz que a pequena fé é também aquela que é incapaz de aceitar as declarações bíblicas, tal e qual elas são, deixando de crer inteiramente na veracidade delas. É um tipo de ateísmo prático quanto àquilo que a Bíblia ensina sobre a providência divina. Eu creio que Deus existe, eu creio que Ele está cuidando do mundo. Eu creio em tudo isso, mas no final das contas eu vivo como se isso não fosse uma realidade. Isso atinge você porque eu sei que me atinge.
Eu creio, pastor. A gente canta que tu és soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre os mares. Tu tens o meu mundo em tuas mãos. Mas basta uma ligação não prevista. Basta que sejamos recepcionados amanhã por uma notícia que desafie as nossas emoções e o nosso coração, para facilmente nos desprendermos daquilo que cantamos e nos abraçarmos ao desespero da fé que não crê. Isso parece incongruente, mas é possível ter uma fé que não abraça, uma fé que não confia, uma fé que não crê. Porque é uma fé que ela é tão somente formatada no campo da cognição, do intelecto. Eu compreendo, aquilo ali faz sentido para mim, mas não é internalizado na minha alma, eu não consigo viver a partir daquilo, aquilo não gerencia o meu modo de viver. São apenas declarações e proposições que eu asseguro para o meu próprio coração que elas são verdadeiras, mas elas não direcionam a minha vida. Não sei se você se encontra em alguma dessas categorias, mas fato é que talvez sejamos pessoas de pequena fé. E Jesus está dizendo que essa ansiedade, essa inquietação, ela é fruto desta fé pequena, mas ela é estranha à fé plena, que confia em Cristo e em todas as suas promessas e vive à luz de cada uma dessas verdades. Mas o texto vai caminhando para o fim, e eu também para o fim desse sermão. Jesus não apenas denuncia a causa, a origem da ansiedade, da inquietação do coração. Ele não apenas faz asseverações acerca do tema, falando da inconsistência de ser um cristão e cidadão do reino e ter o Senhor como nosso Deus e Pai e estarmos debaixo da sua providência diária, ainda assim andarmos inquietos por demasia. Não apenas isso, mas ele também nos dá exortações, e aqui exortações entenda-se no bom sentido. Exortações para lidarmos vitoriosamente contra as lutas diárias que enfrentamos no campo da ansiedade, da inquietação do nosso coração. Onde é que está isso? Está exatamente nos versículos 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você percebe que nos versículos 25 em diante, ele diz o que é que nós não devemos fazer, como não devemos estar, como não devemos viver, mas agora não. Agora ele diz o que é que nós devemos fazer e como nós devemos viver. A ansiedade ou a preocupação é aquela ocupação prévia, antecipada, e estatisticamente boa parte dessas nossas ocupações prévias nunca vem a acontecer. E a gente sofre de graça, gratuitamente. Como é que Jesus, então, resolve tratar esse dilema que é parte da vida de todos nós? Ele oferece para nós uma saída muito boa. A primeira delas é dizendo o seguinte: ocupem-se com aquilo que é de ordem eterna. Ocupem-se com o reino dos céus. E quanto mais ocupado você estiver com Deus, com os interesses de Deus, com o reino de Deus, com a glória eternal de Deus, menos espaço haverá no seu coração para as ocupações inquietantes desta vida. Quanto mais ocupados estivermos com a eternidade, quanto mais ocupado o nosso coração estiver com o Senhor da glória, quanto mais ocupada estiver a nossa alma de devoção profunda ao nosso Deus e de aspiração e desejo por Ele, menos espaço haverá para que então nos preocupemos com as coisas que são apenas desta vida. Eu já li aquele texto de Lucas 10, sobre Marta e Maria, dezenas, se não centenas de vezes. Alguns aqui no Encontro Crescer já me ouviram falar de uma leitura que fiz um tanto quanto mais recente, e aquilo ali me faz pensar ainda hoje. Os desdobramentos daquilo ainda estão
pujantes no meu coração até hoje. Geralmente a gente olha para Marta demonizando-a, porque ela estava trabalhando, inquieta, estressada, e chamando a irmã não vem, e ela queria acudir o Senhor e os discípulos que chegaram em sua casa, e ela estava tomada daquelas mais legítimas preocupações que qualquer mulher ficaria. Mas afinal de contas, ela é reprovada, porque ela não estava quedada aos pés de Jesus, e então demonizamos-a de um lado e trazemos para o outro lado, e de alguma forma canonizamos Maria e dizemos, essa aqui é a verdadeira serva de Deus. E por mais que Jesus faça um apelo ao coração de Marta, e exorta o coração dela a, de alguma maneira, reproduzir a intenção primaz daquilo que Maria estava fazendo, é importante que entendamos um fenômeno. Durante muito tempo eu pensava o seguinte: Marta está tão ansiosa e tão preocupada que ela não consegue parar para devotar a Cristo aquilo que Ele é digno. Então a ansiedade, a inquietação, a preocupação, os muitos afazeres tirou aquela mulher dos pés de Jesus. A agenda lotada, a gente passa por isso, se acorda, já não sabe nem o que fazer mais, porque é tanta coisa, você não sabe por onde começar. Aí você diz assim, olha, eu não estou conseguindo, não tenho mais vida devocional, não tenho tempo para ir para a igreja, porque afinal de contas, essa vida acelerada tem tirado de mim esse desejo de estar com o Senhor. Então a causa é a ansiedade e o efeito é o afastamento da devoção. Até que num determinado dia eu inverti essa ordem ao ler o texto. Entendi que, na verdade, as nossas inquietações, preocupações e esse desespero que toma conta da nossa alma, na verdade, deve-se a uma outra causa: o afastamento da devoção. Agora, pensa dessa maneira: quanto mais afastados da devoção, dos interesses de Deus e do seu reino estivermos, mais inquietos viveremos. Porque afinal de contas, eu fico imaginando, eu vinha conversando com a Ananda na viagem, como é dar conta desta vida, deste mundo, com todas as suas nuances, sem ter em Deus refúgio e fortaleza, sem recorrer ao braço forte do Senhor para nos ajudar desde o alvorecer até o anoitecer. O que seria de um homem lidando com as demandas tantas deste universo, seja do seu próprio universo ou dessa história maior, sem que ele recorra primeiramente aos pés do Senhor, dizendo assim, Senhor, me ajuda, porque senão eu me desespero. O que seria viver neste mundo? Qual a consequência de se viver neste mundo, divorciando o coração de Deus, da devoção do Senhor e dos interesses do Senhor, se não um desespero inevitável? A partir de então comecei a perceber que na verdade é consequência óbvia. Estar em demasia, desesperado, inquieto e ansioso por colocar todas as coisas em ordem nessa vida, nada mais é do que uma consequência óbvia de um coração que já distanciou-se em muito dos pés do Salvador, que precisa quedar-se outra vez, dizer, Senhor, eu preciso começar contigo, os teus interesses, o teu reino, a tua justiça, e a partir dali ele vai ordenando todos os outros amores, todos os outros desejos, todos os outros interesses da nossa vida. Mas se não começar com ele, as coisas se desgovernam dentro de nós, as prioridades se invertem. Nós precisamos aprender com Maria o princípio da primazia. É ali, começa com a glória de Deus e com os seus interesses. Depois, a minha agenda e as outras coisas. Se assim não for, digo para você, você sucumbirá diante dos temores e pavores do seu próprio coração. E não tem para onde fugir. Você vai tentar suprir essa necessidade com outras coisas, e vai colocar mais coisa na sua agenda, e vai tentar ser mais produtivo, e você vai acabar louco, exaurido, porque no final das contas você quer resolver um problema que só pode ser resolvido aos pés do Salvador. É na quietude, que é dados a Ele, diante dEle, que a nossa alma se sereniza. E nós então somos quase que aprontados para a batalha. E podemos então sair para a arena, dizendo assim, sim, tem mais uma fera, tem mais um dia difícil, mais uma luta diária para travar, mas eu sei que o Senhor estará comigo de novo. Eu estou muito bem equipado para esta batalha, com armas que não são minhas, com ferramentas que não são minhas, mas que vêm do trono da graça de Deus e que me sustentam.
Eu sei que você já teve essa experiência, espero que já tenha tido como crente. Quando a gente começa o dia com o Senhor, é diferente. Quando eu passo o dia e tento encontrar algum espaço para buscar o reino, a glória de Deus, os interesses dele, parece que aquilo ali vira uma mera rotina religiosa. Mas quando a gente abre a primeira janela dos olhos e contempla o reino de Deus, o que é que o rei tem para mim hoje? Qual é a agenda dele para a minha vida essa semana? Quais são os interesses que ele quer compartilhar comigo? E então nós vamos nos ocupando dessas coisas de tal maneira que aquelas outras ocupações que nos tiram a paz começam ficando de lado. E a gente começa a ter outros olhos até para lidar com elas e resolvê-las. Porque afinal de contas estamos olhando para a vida na perspectiva do Deus Criador. E isso muda tudo. Mas a última parte está no versículo 34. Portanto, meu amigo, não entre nessa luta inútil de querer viver a vida inquietamente, porque isso não vai lhe trazer a nada. Jesus diz, não acrescenta nada, um côvado, alguns centímetros à sua estatura. Não se inquiete, ele diz, não faça isso, porque o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando a gente olha para essa última parte da Escritura, a gente aprende algo fabuloso. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: para cada medida diária de dor, eu vou te dar uma dose proporcional exata de graça. Então imagine agora você, o dia de hoje, pesado. Ele libera uma dose de graça, proporcionalmente e suficientemente capaz de lhe sustentar durante aquela demanda ali. O que a gente faz com a ansiedade? Eu pego a guerra que é de amanhã e trago para hoje. Mas você lembra que a dose é proporcional à medida do dia? É como se você tomasse o remédio do dia, mas tivesse que resolver demandas de 2 dias. Em algum momento você vai dizer assim, faltou remédio para o dia seguinte. Na verdade é que você antecipou a crise do dia seguinte para hoje, onde Deus estava querendo que você aprendesse a depender dele diariamente. A cada dia cabe o seu próprio mal, é um lembrete de que nós precisamos depender do Senhor todos os dias. Por isso que ele não dá uma porção assim gratuita da graça, dizendo assim, olha, isso aqui, meu filho, é graça para você viver aí 10 anos. Não, é dia a dia. Bater na porta e esperar que ele dê uma dosagem de graça fortalecedora no nosso coração para as demandas daquela lida ali. E no dia seguinte eu vou lá e bato na porta de novo dizendo, Senhor, preciso da tua graça para lutar mais uma vez contra os enfrentamentos deste dia. E de novo, nos ensinando que nós precisamos recorrer ao trono da graça diariamente para de lá nos abastecermos e nos fortalecermos para o mal de cada dia. Se você resolver diariamente enfrentar com a graça de Deus as suas inquietações, pode ir na força do Senhor, meu irmão, não vai lhe faltar graça. O Senhor já dispensou diariamente a medida certa e proporcional para que você sobreviva em mais um dia de conflito contra o seu próprio coração. Agora, se você se antecipar e trouxer para o dia de hoje aquilo que o próprio Deus, como mal, já reservou para amanhã, como o dia do mal, você vai ter que dar conta parcialmente desta dor sozinho. E é isso que vai lhe consumir, porque você vai ver, você e eu não damos conta. E aí a gente vai capengar. Tendo dito todas estas coisas, fica o desafio para o meu e para o seu coração. Um novo ano está se aproximando, os seus desafios próprios. Amanhã já trará os seus próprios cuidados. E nós precisamos lembrar de tudo que ouvimos e pedir ao Senhor que internalize isso no nosso coração, de sorte que possamos confiar na graça do Senhor, que nos sustenta providentemente. Nos ocuparmos com aquilo que é pertencente à sua glória e o seu reino.